Olá, na aula de hoje a gente vai conversar sobre a análise LR, que é a implementação daquele analisador empilhar e reduzir que a gente estava vendo. Na verdade, a gente viu, né, a análise do tipo empilhar e reduzir, mas de uma forma bem alto nível. E agora a gente vai olhar como isso é realmente implementado, que é essa análise LR. Esse é um assunto bem complicado, eu pretendo aqui passar para vocês a intuição por trás desse método. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, lembrando, a análise LR, né, o empilhar e reduzir, ela é uma análise bottom-up. O que a gente faz na análise bottom-up? Né? Lembrando, a análise top-down, a gente começa da primeira regra da gramática e vai expandindo isso até consumir toda a entrada. Na análise bottom-up, a gente faz o processo todo ao contrário, né? A gente vai construindo ali a árvore sintática das folhas em direção à raiz. O que a gente está tentando aqui é reconhecer o lado direito de uma regra de produção e reduzir isso para o não terminal correspondente, vai repetindo esse processo até chegar na primeira regra da gramática. Ou seja, antes a gente partia da primeira regra da gramática e agora a gente está tentando chegar na primeira regra da gramática. A análise LR, então, que implementa essa análise empilhar e reduzir, o LR vem de left to right, rightmost derivation, que é a ideia de que essa análise ela vai lendo a sentença de entrada da esquerda para a direita e vai construir a árvore sintática fazendo a derivação mais à direita. Eu expliquei bem como isso funciona lá na primeira aula sobre empilhar e reduzir. Bom, então existem várias variações desse método, né? O LR, SLR, que é o símbolo LR, o Luca-Red LR, e o que eu vou fazer aqui é tentar passar uma ideia geral de como esses métodos funcionam. Eles são bem complicados de se implementar, vocês vão ver isso, mas a vantagem é que eles conseguem reconhecer uma maior gama de estruturas sintáticas, né, que podem ser definidas em gramáticas livres de contexto. Lembrando que na análise top-down a gente muitas vezes tinha que transformar a gramática, e geralmente quando a gente faz uma análise bottom-up a gente não precisa fazer isso. Como é difícil de implementar, né, geralmente a gente usa alguma ferramenta então para construir um analisador bottom-up. Então tem algumas ferramentas bem famosas, o IAC, né, que é uma ferramenta clássica de compilador que implementa esses algoritmos que a gente vai discutir agora. Então, qual é a ideia, né, desse tipo de análise? Então, a gente tem que reconhecer o lado direito de uma regra de produção, e daí, quando a gente reconhece, né, esse lado direito, a gente reduz isso para o não terminal correspondente. Então, o que a gente faz aqui é construir um autômato, né, que esse autômato, cada estado representa um ponto, né, do lado direito de uma regra de produção, e dependendo do símbolo de entrada eu vou avançando nesse autômato. Quer dizer, eu posso, quando eu quero reconhecer esse lado direito, eu posso estar nessa posição aqui. Daí, dependendo da minha entrada, né, eu vou passar para essa posição aqui do lado direito. E o meu objetivo é ir avançando, né, no lado direito da regra de produção até reconhecer toda ela, que então eu vou reduzir para o não terminal correspondente. Cada uma dessas posições aqui a gente chama de item LR, né? Que são as possíveis posições que eu posso estar lá do lado direito, no meio do reconhecimento lá do lado direito de uma regra de produção. Então é uma análise empilhar e reduzir, né? A gente vai tentar construir na pilha aí o lado direito de uma regra de produção, e daí quando aparecer na pilha o lado direito de uma regra de produção, a gente vai reduzir então para o não terminal correspondente. Bom, para calcular, para montar esse autômato aí que descreve percorrer o lado direito de uma regra de produção, a gente usa uma função closure. Essa função closure serve para construir os estados, né, do meu autômato. Cada estado do meu autômato representa uma posição que eu posso estar do lado direito de uma regra de produção. Então, só para dar um exemplo, né, vamos supor que eu esteja nessa posição aqui do lado direito de uma regra de produção. Qual é o closure dessa regra, né? Então ele me gera um conjunto de posições que eu posso
um conjunto de posições do lado direito do autômato que eu posso estar. Porque, por exemplo, vamos supor que, né, se eu estou nessa posição aqui, né, se eu estou na frente do meu B, né, se eu estou nessa posição aqui do meu reconhecimento. Bom, se eu estou na frente do meu B e o meu B ele deriva esse Azinho, esse Bzinho, se eu estou na frente do B, então posso estar ou na frente do Azinho também, ou posso estar na frente do Bzinho também, né? Que são os primeiros símbolos que aparecem em B. Então essa função closure, né? Ela serve para isso. Dado um item LR, ela me mostra então as possíveis posições que eu posso estar do lado direito, né? Partindo desse item. Então sempre inclui ele mesmo, e se eu estou na frente de um não terminal, né? Como no caso do B aqui, ele também coloca as outras posições referentes a esse não terminal. A outra coisa que eu tenho que calcular também é o goTo, né? O goTo serve para descrever a transição no meu autômato. Vamos supor que, agora já ficou rabiscado aqui, mas vamos supor que isso aqui seja a posição 0 do meu autômato, né? E vamos supor então que eu estou nessa posição aqui, na frente do Bzinho, né? Se eu estiver na frente do Bzinho, qual entrada que pode aparecer para eu fazer uma transição no meu autômato? Se eu estou na frente do Bzinho, tem que entrar, né, um Bzinho e eu vou parar depois dele aqui, né, no lado direito da regra de posição. Então, se eu estou nessa posição 0 do meu autômato e eu tiver como entrada um Bzinho, eu vou parar aqui, né, do lado direito. Se eu estava antes aqui na frente, eu vou parar depois desse Bzinho lá no meu autômato. Bom, eu sei que isso é um pouco complicado, vamos dar uma olhada nisso num exemplo concreto. Logo mais adiante. Tem outras coisas aqui, né? Para construir, né, esse autômato, também eu tenho que adicionar colocar uma regra adicional na minha gramática. Então, se a minha gramática começa numa regra S, eu tenho que adicionar uma regra antes de S, né? Geralmente eu chamo de S'. Qual é a ideia disso, né? É que é para gerar as posições para descrever quando eu consumo todo o meu programa. Então, a ideia é que quando eu começo, a posição que eu começo no meu autômato é antes de S, né? Que é a primeira regra. Então, a primeira regra da gramática, ela consome todo o programa, correto? Então, essa regra adicional serve para mostrar isso. Se eu tiver antes do meu S, que é a primeira regra da minha gramática, e eu passar para depois do S, né, esse ponto aqui depois, isso significa que eu consumi todo o meu programa de entrada. Então, essa posição aqui, logo depois da primeira regra, ela significa que eu estou no estado final do meu autômato. Significa que eu reconheci, né, toda a minha entrada. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um número para cada uma das regras da gramática. Depois a gente vai ver para que serve isso, né? Bom, na verdade serve para referenciar a regra, para poder reduzir com aquela regra. Bom, então eu vou construir o autômato completo aqui junto com vocês para essa gramática aqui. Bom, para construir então o autômato, a gente viu que a gente tem que fazer duas coisas, né? Adicionar uma regra, colocar uma regra adicional, né? Que serve para reconhecer a primeira regra da gramática, correto? Que significa então que eu consumi todo o meu programa. E além disso, para as regras que eu tinha antes, eu tenho que dar números para ela, né? Numerar essas regras. Bom, então vamos construir o autômato. Então aqui estão as regras da gramática, né, aumentadas com essa regra adicional. E para construir então o primeiro estado do meu autômato, eu pego essa primeira regra que eu adicionei, certo? Coloco a posição que eu vou estar no início, né, de reconhecimento da minha entrada, que é essa posição antes de reconhecer a primeira regra, que vai me consumir todo o programa. E bom, se eu estou... E daí, partindo dessa regra aqui, eu tenho que calcular o closure dessa regra. Lembrando o que é o closure?
O closure é as possíveis posições que eu posso estar do lado direito da regra de produção se eu estou na frente de um não terminal. Bom, se eu estou na frente do A, né, se eu estou na frente do Azão e o Azão me deriva Azinho, Bzão, bom, se eu estou na frente desse Azão aqui, então eu também posso estar na frente aqui desse lado direito aqui que representa o Azão. Bom, agora que eu tenho um estado do meu autômato, eu preciso montar as transições. Bom, se eu estou nessa posição aqui do meu autômato, na frente do Azão, o que tem que acontecer para eu avançar? Eu tenho que reconhecer um Azão, né? Se eu reconhecer um Azão, eu vou parar nesse outro ponto aqui. Bom, então eu adiciono, o que eu tenho que fazer agora é o goTo, correto? Aquele goTo que eu mostrei antes. Então, se eu tiver nessa posição aqui, e tiver no estado 0, né? E na minha entrada, se eu conseguir reconhecer um Azão, eu vou parar nessa outra posição que está aqui. Então eu vou montar, né, o goTo dessa regra. Se eu estava nessa posição aqui, na frente do Azão, e eu conseguir reconhecer um Azão, então eu vou parar nesse estado final aqui do meu autômato. Então agora o meu autômato tem dois estados, o estado 0 e o estado 1. Bom, se eu estou aqui nesse caso de baixo, né? Se eu estou nessa posição aqui do lado direito da regra de produção, o que tem que acontecer para eu avançar? Bom, para eu avançar, eu tenho que reconhecer lá da minha entrada um Azinho, correto? Então eu vou avançar daqui para cá. Então vamos adicionar um novo estado para mostrar isso, que é o goTo, né? Se eu tiver na posição 0 e entrar um Azinho, eu tenho que ir parar num outro lugar, né? Então, por exemplo, se eu tô aqui, ó, na frente do Azinho, entrar um Azinho, eu vou parar nessa posição aqui do lado direito da regra de produção. Como eu tô na frente do não terminal, eu tenho que calcular o closure, né, desse item. Então, se eu tô na frente de um Bzão e o Bzão gera um Bzinho, então eu também tô na frente do Bzinho, certo? Bom, agora eu estou nessas posições aqui, eu posso fazer mais duas transições, né? Se eu estou nessa posição aqui, eu tenho que reconhecer um Bzão para ir parar na posição depois dele, né? E se eu estou na frente do Bzinho, eu tenho que reconhecer lá, tirar da minha entrada um Bzinho para ir para avançar para a posição aqui depois do Bzinho. Então isso gera esses dois outros estados aqui do meu autômato, né? Então, se eu estava na frente do Bzão e conseguir reconhecer um Bzão, eu vou parar nessa posição aqui, que é o final de uma regra de produção, então também é um estado final, né? A gente já tinha esse estado final. E se eu estava na frente do Bzinho e entrou um Bzinho, eu vou parar depois do Bzinho, e esse é outro estado final, porque eu estou no final de uma regra de produção. Bom, esse autômato aqui, ele é representado, na verdade, como uma tabela, certo? O que eu tenho nessa tabela aqui, né? Eu tenho os estados do meu autômato, em cima eu tenho os terminais e os não terminais, né? E o que eu vou fazer nessa tabela aqui? Bom, sempre que eu estou num estado qualquer e eu tiver uma entrada, eu vou passar para um outro estado, né? Se eu tiver nesse estado aqui e eu conseguir reconhecer algum não terminal, eu vou parar num outro estado. Então eu vou preenchendo essa tabela dessa forma, igual ao que está aqui nesse autômato. Então, por exemplo, né? Se eu estou na tabela, né, notem que os não terminais, eu digo que essa é a parte de... Desculpa, os terminais eu digo que essa é a parte de ação, porque sempre que eu tiver num estado meu autômato, né, e eu reconhecer um terminal, eu vou ter que fazer uma daquelas operações, que é empilhar ou reduzir, né? E a parte da transição, ela só serve para me mover de um estado do autômato para outro. Bom, vamos ver como é que a gente preenche essa tabela então, né?
Bom, o que, que a gente tem aqui, né? Se eu estou na posição 0 do meu autômato e eu conseguir reconhecer um asão, então eu vou parar na posição 1 do meu autômato. Então é assim que eu estou preenchendo aqui, ó. Se eu estiver na posição 0 e conseguir reconhecer um asão, então eu vou parar na posição 1 do meu autômato, né? Se eu estiver na posição 0 e eu conseguir pegar lá da entrada um azinho, então eu vou parar na posição 2 do meu autômato. Então, se eu estiver na posição 0 lá e na minha entrada tiver um azinho, eu tenho que empilhar esse azinho e ir para a posição 2 do meu autômato. Da mesma forma aqui, ó, se eu estiver na posição 2 do meu autômato, se eu estiver na posição 2 do meu autômato e conseguir reconhecer um Bzão, eu vou parar na posição 3. Então, se eu estiver na posição 2 do meu autômato e conseguir reconhecer um Bzão, eu vou parar na posição 3 do meu autômato. E por último, se eu estiver na posição 2 e conseguir pegar lá da entrada um Bzinho, eu vou passar para a posição 4 do meu autômato. Então, se eu estou na posição 2 aqui e conseguir pegar lá um Bzinho da minha entrada, então eu vou empilhar esse Bzinho e vou parar na posição 4 do meu autômato. É isso que quer dizer essa tabela. Bom, a outra coisa que acontece, né, é que quando eu estou numa posição final do meu autômato, eu preciso reduzir, correto? Porque eu terminei de reconhecer uma regra de produção aqui e eu vou ter que reduzir, então eu acabei de reconhecer isso aqui, consegui montar isso aqui na minha pilha, então eu vou ter que reduzir, desempilhar esses símbolos e colocar na minha pilha o lado direito, né, o não terminal correspondente dessa regra. Então esse é o processo de redução, né? E isso acontece quando eu estou nas partes finais do meu autômato. Essa primeira regra aqui, ó, eu já expliquei para vocês. Quando eu chego nesse ponto final aqui, significa que eu já reconheci todo o meu programa. Então, se eu reconheci todo o meu programa, significa que eu não tenho nada mais na minha entrada. Então, o que eu tenho que fazer aqui no meu autômato é dizer, ó, se eu estou na posição 1 e o próximo símbolo da entrada é o final de arquivo, né? Ou seja, eu já reconheci toda a minha entrada, eu tenho que dizer que eu aceitei o meu programa. Se eu estou na posição 3, eu tenho que reduzir esse lado direito para o A, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Se eu estou nessa posição 3 aqui, eu tenho que reduzir com a regra 1. E é isso que eu coloco aqui, ó. Se eu estou na posição 3 e eu já... e a minha entrada está vazia, né? Porque aqui é o final se eu estou nessa posição, eu já reconheci toda a entrada, então eu preciso reduzir usando a regra 1. E se eu estou nessa posição aqui, que também, né, se eu estou nesse Bzinho aqui, eu estou no final aqui, né? Então, se eu estou nesse Bzinho aqui, eu tenho que reduzir usando essa regra aqui, essa regra 2, né? Então, se eu estou na posição 4 do meu autômato, certo? Se eu estou na posição 4 do meu autômato e a entrada está vazia, porque eu estou no final, então eu tenho que reduzir usando a regra 2, que é essa aqui, né? Que é a regra do Bzão. Bom, é assim que se monta essa tabela, né? E bom, agora para fazer essa... Para fazer agora a análise empilhar e reduzir, que é a análise bottom-up, eu vou usar essa tabela para fazer a análise. Então vamos olhar como essa análise funciona. Lembrando, a análise empilhar e reduzir, ela funciona com uma pilha, né? Então eu vou empilhando os terminais até encontrar, até poder reduzir, né? Até encontrar o lado direito de uma regra de produção e reduzir. Então a minha pilha começa vazia, certo? Ela só começa com 0, que é a primeira é o primeiro estado do meu autômato. Então a minha pilha eu começo com o estado inicial do meu autômato. A entrada que eu quero reconhecer é essa aqui, certo? Então o que eu faço? Ó, na minha pilha tem o estado 0 e na minha entrada tem o Azinho.
Se eu cruzar o estado 0 com o azinho, significa que eu tenho que empilhar e ir para o estado 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou empilhar esse azinho, certo? Vou empilhar o azinho, tirei ele da minha entrada, empilhei ele aqui e fui parar no estado 2, que nem me dizia a ação. Bom, e daí eu sigo fazendo isso. Agora eu estou no estado 2. Se na minha entrada tiver Bzinho, né? Se eu cruzar o 2 com o Bzinho que está na entrada, significa que eu tenho que empilhar o Bzinho e ir para o estado 4 do meu autômato. Né? Só para ver o que aconteceu naquele autômato, né? Eu estava na posição 0, entrou um Azinho, eu fui parar na posição 2, e agora eu estou na posição 2, vi na entrada um Bzinho, e eu vou parar na posição 4. Então, aqui, ó, reconheci o Bzinho e fui parar na posição 4. Bom, agora eu vou cruzar na minha tabela o 4 com o final de arquivo. Se eu cruzar o 4 com o final de arquivo, significa que eu tenho que reduzir com a regra 2, né? Ou seja, eu tenho um Bzinho ali no topo da pilha e eu tenho que reduzir isso aqui para cá. Quando eu reduzo, né, eu desempilho as coisas e substituo pelo lado direito da regra de produção. Notem que agora eu sempre tenho que desempilhar o dobro de símbolos que tem aqui, certo? Porque além da pilha conter os símbolos do lado direito, ela também contém os estados do meu autômato, certo? Então, se eu tenho um símbolo aqui, eu tenho que desempilhar duas coisas, né? E empilhar esse Bzão. Então, desempilhei dois símbolos e empilhei o Bzão porque eu fiz a redução daqui para cá. Bom, agora eu tenho que descobrir em qual posição do meu autômato eu tô, né? Então o que eu faço aqui? Eu consulto o número que está aqui, 2, lá na minha tabela de transição com o não terminal B, ó. 2 com não terminal B significa então que eu tenho que ir para a posição 3 do meu autômato. O que aconteceu aqui, né, foi que eu estava aqui, passei para cá, certo? Daí, tava aqui, né? Daí reconheci o lado direito na minha regra de produção, né? Fui para o 4, reduzi isso para B, e isso fez com que eu fosse parar aqui, né? E daí agora eu vou reconhecer esse B aqui. Bom, eu fui parar nessa posição aqui, porque agora eu vou reconhecer esse Bzão aqui. Né? Então agora eu tô com o B, cruzei ali o 2 com o B, fui parar na posição 3. Isso, era isso que eu queria ter visto aqui, né? Fui parar nessa posição 3, certo? Eu tava aqui, reconheci o Bzão e fui parar nessa posição 3. Se eu estou na posição 3 e na minha entrada está vazia, 3 com o final de arquivo, né? Eu terminei de ler a minha entrada, eu tenho que reduzir com a regra 1. Então, eu tenho que... notem que na minha pilha eu tenho o Azinho com o Bzão, tenho o lado direito, eu tenho que desempilhar isso e reduzir para essa regra aqui. Então, eu tenho dois símbolos, eu tenho que desempilhar 4 coisas. E colocar o Azão, né? Então agora eu tenho que descobrir onde é que eu estou no autômato. Se eu cruzar o 0 com o Azão, eu estou então na posição 1 do meu autômato. E se eu estou na posição 1, né? Se eu estou na posição 1 e a entrada está vazia, significa que eu aceitei a minha entrada, né? Significa que eu passei no autômato dessa posição aqui, dessa posição aqui para essa posição aqui, que é o estado 1, que é o estado final. Bom, notem que não é tão simples, né? Eu tenho aqui um outro exemplo para vocês, certo? Esse exemplo faz todo esse esquema para essa gramática aqui, né? Então, para essa gramática aqui, eu tenho que adicionar uma regra extra.
antes da primeira regra da minha gramática, e tem que numerar, então, também as regras da minha gramática, e daí eu monto o autômato. Depois eu monto a tabela baseada naquele autômato. Na verdade, a tabela representa o autômato, né? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo como faz a análise para essa entrada aqui, né? Então notem que a pilha começa vazia e eu quero reconhecer essa entrada aqui. Então se eu cruzar 0 com o símbolo que está na entrada, significa que eu tenho que empilhar a entrada e ir para a posição 3, certo? Então eu empilhei a entrada e fui para a posição 3. Agora se eu cruzar 3 com o que tem na entrada, 3 com abre parênteses, eu tenho que empilhar e ir para a posição 3. Então empilhei e fui para a posição 3. Agora se eu tenho 3 com azinho, 3 com azinho, eu tenho que empilhar e ir para a posição 2. Então eu empilho o azinho e vou para a posição 2. Agora se eu cruzar o 2 com fecha parênteses, 2 com fecha parênteses, eu tenho que reduzir com a regra 2, né? Notem que eu tenho um azinho na minha pilha, então significa que eu estou nessa parte aqui, eu tenho que reduzir para um azão, certo? Que é a regra 2. Então eu desempilho os dois, eu tenho um símbolo aqui, desempilho 2 símbolos e empilho o azão. E agora eu cruzo aqui para ver em qual posição eu estou no meu autômato, né? Eu tenho 3 com azão, 3 com azão significa que eu fiz a transição para a posição 4 do meu autômato. Agora continua a análise, né? Se eu cruzar 4 com fecha parênteses, 4 com fecha parênteses, empilha e vai para a posição 5. Então empilhei e fui para a posição 5. Se eu cruzar 5 com fecha, 5 com fecha, eu tenho que reduzir com a regra 1. Então notem na minha pilha, ó, eu tenho abre, fecha, parênteses, azão. Eu tenho esse lado direito aqui da minha regra de produção que eu tenho que reduzir essas coisas para isso aqui. Tenho 3 símbolos aqui, eu vou desempilhar 6 coisas. Vou desempilhar 6 coisas e vou colocar o azão. E agora eu cruzo 3 com o azão para ver em qual posição eu fui parar no meu autômato. Estou na posição 4. 4 com o fecha, né? 4 com o fecha parênteses, empilha e vai para a posição 5. Então empilhei e fui para a posição 5. 5 com final de arquivo, 5 com final de arquivo, reduz com a regra 1, certo? Então aqui está a regra 1. Notem que eu tenho o lado direito dela na minha pilha, né? 3 símbolos, vou desempilhar 6 coisas e colocar o azão na minha pilha. Então, agora eu cruzo para ver aonde eu fui parar no meu autômato, né? Estava na posição, se eu cruzar o 0 com o azão, 0 se eu conseguir reconhecer o azão, eu vou parar na posição 1 do meu autômato. Se eu cruzar 1 com o final de arquivo, né, significa que eu cheguei no estado final realmente, reconheci toda a minha entrada e aceitei a minha entrada. Bom, como deu para ver, não é muito simples a construção, né, desse tipo de análise, né? Então é por isso que a análise bottom-up ela é bem mais difícil de implementar. Né? Se a gente vai implementar uma análise desse tipo, a gente não vai sair construindo essas tabelas na mão, esses autômatos na mão. A gente vai usar algum tipo de ferramenta, essas são exemplos de ferramentas que implementam esse tipo de análise. Nos livros de compiladores, né, esses que eu passei na bibliografia, todos eles têm exemplos desse tipo de análise e eles têm algoritmos, né, para cálculo dos estados do autômato, né, dos closures, cálculo do goto, que são as transições, e também algoritmos para montar aquela tabela que eu mostrei ali para vocês. Bom, espero que ter dado para que eu tenha conseguido passar uma ideia geral, pelo menos do método.
Era isso por hoje, até mais e um abraço.